O Corinthians empatou, né? Para quem tá aí chegando e não sabe, o Corinthians empatou 2-2 com o Atlético Goianiense. E continue lá no fundo, cada vez pior, né? Vamos. Mas a gente tá falando do Abel ali, rapaziada, e tem duas coisas que é muito complicado de você estar ali. Às vezes você tem uma pergunta na cabeça e outras pessoas perguntam antes, acabam fazendo a pergunta que... eles fazem uma pergunta que o Abel acaba respondendo a sua pergunta, né? O que você iria falar. Então você tem que ter algumas perguntas ali na manga para mudar e conseguir improvisar muitas vezes ali. Isso já é muito complicado, mas eu agora, depois de 1 ano e pouco já lá, eu já consigo um pouquinho melhor, já ter 1, 2 perguntas na manga ali. Tem muita gente que pega as perguntas na resposta do Abel, por exemplo, o Abel falou lá, eu pedi para a Leila deixar o Estevão com a gente aqui até 2027, né? Essa hora o microfone estava na minha mão. Eu falei, pô, eu só vou perguntar, e aí, Abel, você fica até 2027? Mas eu acho, e atrás de mim, aqui assim, do meu lado, tava o Soler, né, da Bandeirantes. Aí, eu e ele olhamos um pro outro, assim, tipo, ele pensou, se fudeu, me ferrei, né? Ele tá com o microfone na mão, ele que vai fazer a pergunta. Só que eu não gosto de fazer perguntas pro Abel que não seja do jogo, ou que tenham relacionado com o jogo. Eu fiz uma pergunta para eles no jogo, nem me lembro qual que foi, e o Soler na sequência, Abel, então quer dizer que você fica até 2027? Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de pergunta pro Abel, porque eu acho que não é uma crítica, mas a maioria dos jornalistas que estão ali, eles precisam da polêmica, né? Eles precisam Vira uma réplica, polêmica, né? Vira uma réplica daí, né? E como o Catedral bem falou, a gente não tá aqui para polêmica, a gente tá aqui para saber o que o Abel pensa e o que o palmeirense gostaria de perguntar pro Abel. Se ele vai ficar até 2027, vai ter 30 pessoas para perguntar. Então, eu não gosto desse tipo de pergunta. E estar ali quando o Palmeiras perde, com o coração pulsando, porque eu sou palmeirense, eu não sou jornalista, eu sou palmeirense de verdade, é complicado. Um exemplo desses que no jogo contra o Boca, eu não desci para a imprensa. Eu falei, eu não vou. Porque eu tava muito bravo com o Abel de ter, na minha opinião, o Palmeiras não classificou por medo do Abel de perder o jogo, principalmente na Argentina. E eu fiz essa pergunta para ele quando o Palmeiras passou para a semifinal. Eu falei, Abel, o Palmeiras não está conseguindo quebrar linhas de times que jogam defensivos. E o Boca Juniors vai vir jogar aqui exatamente assim contra o Palmeiras. O que fazer? Ele deu uma desculpa assim para mim, ou ele deu uma resposta, né? Quem tem mais gols no campeonato da Libertadores? Aí eu falei, o Palmeiras. Ele me quebrou ali. Só que foi exatamente o que aconteceu. O Boca veio com 11 caras atrás e o Palmeiras não conseguiu quebrar a linha porque o Abel ficou com medo. Na minha opinião, vocês podem discordar, óbvio. Na minha opinião, o Abel ficou com medo de ganhar o jogo, né? O medo é aquilo que o Luxemburgo fala, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acho que essa foi perfeita, principalmente lá na Argentina, que o Palmeiras praticamente não pegou na bola. E aqui o Palmeiras só tomou um gol para depois amassar o Boca Juniors, né? Então, dos 4 tempos, o Palmeiras jogou um só, na minha opinião. Mas é isso, cara, difícil estar lá. Quando o coração fala mais alto do que a razão, é muito difícil de estar lá. E eu tô tentando melhorar nisso aí. Às vezes dá umas engasgadas, às vezes a gente não consegue fazer pergunta, porque... E eu não reclamo disso, não. O pessoal do Palmeiras... em Libertadores, principalmente, eles dão o microfone pro pessoal que tá ao vivo, para as grandes rádios, pro pessoal que tá de fora lá, né, que vem de outros países. Então, é um pouco mais complicado de fazer esse tipo de coisa. Não que eu ache certo, tá? Porque como a gente tá todo jogo e esses caras às vezes vêm só esporadicamente, eu acho que a gente deveria ter prioridade. Mas eu não reclamo não, cara. A gente é pequenininho, tá lá cavando o nosso espaço, respeitando todo mundo, e isso é importantíssimo. Fala, galera, dê um like, assina o canal, ativa o sininho e acompanha a gente nas mídias sociais.